ela pode ter inúmeras funcionalidades, né, no processo produtivo, tanto para melhoria de solo, ou ser utilizado até mesmo como cobertura mole. Quando a gente analisa o manual de fitopatologia, nós temos 12 doenças, né, e dessas 12 doenças são doenças fúngicas que afetam a alfafa. E dentre elas, uma doença viral, né, causada por vírus que afeta a alfafa. Então, as ferrugens, eu geralmente organizo, né, as manchas foliares ou os parasitas obrigatórios, né, ferrugem, uromyces, o mesmo gênero uromyces afeta o feijão, uma mancha de cercóspora medicagens, né, medicagens sativos, que é, né, o nome científico da alfafa, a antracnose, que vocês vão encontrar não somente em algumas culturas mais em frutos, mas vocês vão ver também em folhas, causando manchas foliares, queimas de nervuras, em soja é muito comum. A moxa de fusário, né? O fusário é um patógeno que se destaca como podridão de colo, podridão de raiz, um patógeno vascular, de obstrução do sistema vascular, e em alfafa você vai ter um sintoma de bucha na cultura, que daí é o fusário oxísporum, forma specialis medicagens. O míldio, né, que é uma doença também por um parasita obrigatório, um Peronospora trifólia, assim como você tem na soja, você tem um míldio importante em alfafa, que é o Peronospora trifólia. A mancha negra da primavera, que é a Phoma medicagens, a Phoma é um fungo que causa manchas foliares nas culturas, além de causar seca de hastes. Vocês vão ter também em soja, algumas culturas, feijão, a presença de Phoma causando essa doença. Então, a mancha foliar comum de Pseudopezisa medicagens, a mancha de leptospirulina, né, a leptospirulina é muito importante em cana, quem vai falar sobre cana vai encontrar a leptospirulina saccharum, aqui é a leptospirulina briosiana, a mancha de Stenphilium, né, o Stenphilium é um primo irmão da alternária, Stenphilium botrioso, que causa mancha foliar em alfafa, e a Rhizoctonia, que causa, né, a podridão, geralmente as podridões de riboleira, as doenças monocíclicas causadas por Rhizoctonia, são provocadas, né, por esse patógeno, e a forma perfeita dele seria o Thanatephorus cucumeris. E a podridão de haste de coroa, esclerotínia, né, as várias espécies de esclerotínia, e o verticillium alboatum, que causa, é um patógeno de haste, né, doença vascular provocada, que afeta a alfafa. Então, aqui vocês veem as pústulas, né, de Puccina striatus, né, provocada, né, da ferrugem da alfafa. Então, algumas ferrugens, às vezes, no campo você só encontram a fase uredinial, ou seja, os urediniósporos, quase, em algumas circunstâncias, não encontram a fase epitelial, né? Mas as puccinas, é muito fácil detectar a fase epitelial, porque ele tem um peticelo e ele é bicelular, ele é mais alongado. Acho que no próximo slide deve ter uma estrutura. As pústulas, quando elas se desenvolvem, as pústulas da fase sexuada, ou os esporos sexuais desses fungos, elas são enegrecidas, escuras. Então, elas são marrons, avermelhadas, alaranjadas, quando é a fase uredinial, e quando é a fase telial, vocês vão encontrar as pústulas de coloração mais escura. A outra doença, né, que provoca umas lesões meio que poligonais, né, as cercosporioses em alfafa, a Cercospora medicagens, ela tem essa particularidade de ficar aqui no limbo foliar, é um patógeno que você não vê em muitas culturas, você não vê uma grande expansão da área afetada, você vê distribuído algumas lesões, e que essas lesões podem provocar um amarelecimento e uma desfolha das culturas. Então, vocês podem ver uma repetição desse mesmo padrão em outras grandes culturas. A mancha negra, né, que é a Cercospora medicagens, olha que interessante, né, uma lesão mais esférica, com um ponto enegrecido, mas ela tem um halo, essa parte amarelada, alaranjada ao redor da lesão, que caracteriza essa outra espécie, né, esse patógeno, causador de mancha foliar, essa cercosporiose, que é chamada de mancha negra.
E a característica do gênero Cercospora, que é um conídeo comprido e fino, né? Então, meio que quase que claviforme e multiseptado. Então, os conídeos sempre são hialinos, né, das cercósporas, e eles são compridos e finos. Então, vocês vão encontrar esses sinais, essa estrutura microscópica aqui no centro da lesão. O coletótrico, né, um padrão que vocês vão encontrar em soja, a haste, né, com essa queima da haste e a presença desses sinais decorrentes de coletótrico trifole, né, em planta de alfafa. Tá? Então, um padrão muito próximo a outras grandes culturas, principalmente o adensamento, ou quando a planta fecha as linhas de cultivo, você cria uma condição muito favorável para o desenvolvimento, né, de ser sombreado e ser úmido, e aí o coletótrico é um fungo que começa a se desenvolver. Em algumas culturas, você tem os pecilos das folhas que saem das hastes, esses pecilos, eles acumulam água, e nesse acúmulo de água você observa uma tendência em feijão, isso acontece, uma tendência a favorecimento e desenvolvimento de patógenos como coletótrico. E aqui uma visão mais de perto, né, parece um pelo, né? Então os acévolos, essa ponta preta seriam as setas dos acévolos de coletótrico trifole, né, que afeta, né, a alfafa. E aqui, em uma visão de microscópio, então aqui vocês estão vendo em lupa, aqui microscópio óptico, as estruturas, e é um elemento, né? Volte e meia os alunos me questionam para que serve as setas, né? Setas são ornamentações, que nem todos os acévolos, né, em antracnoses, doenças, né, que são antracnoses nas culturas, vocês têm setas. Algumas espécies não apresentam setas. E dentro dele vocês têm as células conidiogênicas todas agrupadas, que produzem essa massa imensa de esporos. Às vezes, a olho nu, essa massa de esporo tem uma coloração salmão. E no microscópio, o coletótrico, né, que o trifole, o esporeoides, vocês vão encontrar parecendo pequenas bolhas de ar, que a gente chama de gútulas. A gente chama de conídeos gutulados, os conídeos de coletótrico. Então, aqui ele ficou azulado, porque ele é hialino, coloriu, né, quando a gente colocou o lactofenol, e vocês conseguem observar aqui essas duas gútulas, que seriam como se fosse, olha, nesse conídeo aqui, como se fossem bolhas de ar dentro do esporo de coletótrico. Isso acontece para coletótrico. Aqui, mais informações, né, mais sintomatologia, né, a doença avançando para a haste, para o ápice, né, da planta, e aqui o acévolo se desenvolvendo, esses pontinhos pretos são esses acévolos, né, e as setas desses acévolos em alfafa. Outra doença bastante interessante, né, o míldio, que é um parasita obrigatório, vocês têm o míldio em soja também, ele é um fungo que fica em plantas que são, ele é específico de plantas que são pertencentes à mesma família da cevada, e nessa família seriam os refúgios aonde ele vai sobreviver. Então, ou ele sobrevive em plantas pertencentes a outras plantas pertencentes à mesma família da alfafa, ou ele produz estruturas de resistência que seriam o que a gente chama de oóspora. Aqui é uma estrutura assexual que é produzida aqui no esporo. Então, para causar, vocês já sabem disso, né? Que para causar a doença na cultura seriam as fases assexuais, mas para sobreviver seriam o final do ciclo da alfafa, ele vai começar a cruzar entre si e formar estruturas sexuais ou estruturas de sobrevivência que nós chamamos, nesse caso, de oósporo. O oósporo é a estrutura de sobrevivência que pode ficar até nos resíduos culturais por um período, até o momento que você plante alfafa novamente. Alguém escreveu alguma coisa, né? Só que eu não estou conseguindo. Pode falar. Alguém quer perguntar alguma questão? Não, Milton, que o Lucas tinha perguntado se uma foto tinha caído no grupo. É coisa à toa.
no grupo? O que eu coloquei no grupo foi, ainda está rodando aqui a internet. É o template da apresentação, o modelo de transcrição e a lista das apresentações. Foi o que eu coloquei no grupo. Tá? A pseudopesise é um outro fungo que ele vai formar um ascomiceto, eles formam assim, quase como uma crosta na superfície da folha, e esses pontinhos pretos, você vê que tem um relevo na superfície. Em IP aqui da escola tem algo muito parecido, não é o mesmo gênero de fungo, mas a crosta marrom do IP, né, é uma doença que vai ter uma aparência muito parecida. E aqui seriam as estruturas do asco, né, se eu cortar esse pontinho preto, o asco desse fungo que dá em alfafa, né? Então, os seus ascóspores no seu interior. A mancha negra, né, de primavera, causada por Phoma medicagens. Então, nesse caso, ele não tem um halo amarelado, mas você tem um halo enegrecido, né, um pontinho preto. Eu sempre, toda vez que eu olho uma lesão, às vezes eu imagino que cada pontinho preto é um esporo que caiu, que teve condições de umidade e temperatura e que provocou essas lesões sobre a superfície da folha, tá? Causando essas manchas, né, essas necroses na superfície com uma determinada severidade. Né? Quanto maior a severidade na folha, maior vai ser a repercussão, a consequência, né, no aspecto produtivo. Isso vai tudo depender do quanto que esse dano influencia ou não na produtividade da cultura. Às vezes, um dano como esse na folha, às vezes ele não tem impacto na produtividade para algumas culturas. A gente chama de cultivares tolerantes, você vê ela toda manchada de patógenos, mas essas manchas não prejudicam a sua produtividade. Aqui, uma outra prancha, se vocês repararem, eu estou apresentando a etiologia de cada um. Então, a cultura é um patógeno que cresce muito lentamente, o Phoma medicagens, aqui, né, nesse caso. E aqui as estruturas do corpo de frutificação, né, do picnídeo, a célula conidiogênica, bem pequenininha, bem minúscula, e o conídeo sendo produzido por esses fungos, né, aqui esses pontinhos pretos na haste de alfafa. Vocês vão encontrar a presença desse fungo. Aqui é um corte feito em micrótomo, né? E aqui a prancha mostrando o corpo de frutificação na lupa, o corte transversal do corpo de frutificação, a célula conidiogênica produzindo conídeos e os conídeos germinando e a colônia desses fungos se desenvolvendo. Eu olhei para essa foto agora, né, da podridão de Ascoquita, o gênero é Ascoquita, em alfafa. Essa mesma sintomatologia ela remete também em ervilha. Ervilha também é afetada pelo mesmo fungo e vocês vão encontrar essas queimas, esses escurecimentos. Eu normalmente, toda vez que às vezes os alunos me trazem amostras de podridão de haste, podridão de colo, podridão radicular, eu raras vezes me atrevo a dizer qual é o agente causal com base na foto. Então, é extremamente importante olhar na lupa ou então tentar vasculhar essa amostra e encontrar algum vestígio, algum sinal que, às vezes, na lupa permite identificar. Mas, sem dúvida alguma, a estrutura reprodutiva que vocês vão encontrar em cima da lesão, que vai tirar qualquer sombra de dúvida, a estrutura reprodutiva que é analisada no microscópio óptico. É no microscópio óptico que vai auxiliar. E se eu não tenho essa estrutura reprodutiva, eu isolo em meio de cultura, no caso de fungos, para que eu consiga reproduzir, fazer o fungo reproduzir, produzir esporos, produzir estruturas reprodutivas e, a partir da placa de Petri contendo o fungo, eu coloco no microscópio e vou analisar e identificar o fungo. Aqui a mancha foliar de estagonóspora, então repare que quando você vai analisar uma lesão, uma mancha de ovo com relação a outra cultura, elas vão ser muito parecidas, muito similares, né? Então, esses pontinhos pretos aqui, elas estão indicando a existência de frutificações, e dentro dessas frutificações vão produzir esses conídeos aqui, que é o estagonóspora, que causa essa mancha foliar em alfafa. Aqui, de novo, né, só que aqui nessa ilustração o autor ele encontrou a fase sexuada, né,
então seriam os ascósporos, a célula condiogênica, o corpo de frutificação aqui na folha, né? E aqui, né, a representação tanto da fase anamórfica, os conídeos, quanto dos ascósporos que são produzidos por esse fungo. E que raras vezes a gente consegue encontrar a fase sexual. E nematóides, né, os nematóides de galhas, né, o gênero meloidógeno, vocês vão encontrar, como que a gente encontra em tantas culturas, a alfafa não poderia ficar de lado, então vocês vão encontrar galhas afetando também a alfafa decorrente da ação do gênero, né, desse nematóide pertencente ao gênero meloidógeno. E para a gente finalizar, o mosaico, né, então, o mosaico por si só, o significado dele seriam áreas verdes e áreas amareladas, né? Então, aqui é um padrão de sintoma de pragas, né? Essas perfurações provocadas por pragas, e aqui quase que um albinismo, né? Você não vê um amarelado